Avatar Bra e diferença, desigualdade e a diferenciação. Avatar Bra é uma socióloga ugandense britânica, professora emérita da Universidade de Burkeck, da Universidade de Londres, reconhecida como uma das pioneiras nos estudos da diáspora. A sua produção intelectual situa em interseções entre sociologia, estudos feministas, estudos raciais e a teoria pós-colonial. O texto Diferença, Diversidade e Diferenciação foi originalmente publicado como um capítulo de livro e posteriormente traduzido para o português nos Cadernos Pagou, da Unicamp. No contexto intelectual da obra está relacionado debates do feminismo contemporâneo, as discussões sobre multiculturalismo, racismo e políticas de identidade na Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial. A autora examina particularmente as transformações políticas e conceituais ocorridas no interior do feminismo e dos movimentos antirracistas, com atenção às experiências de populações migrantes, afro-caribenhas e sul-asiáticas. Nesse cenário, Bra propõe um quadro analítico voltado à compreensão das múltiplas formas pelas quais diferenças sociais são produzidas e organizadas em relações de poder. O problema sociológico central da obra dela consiste em compreender como as diferenças sociais são produzidas, interpretadas e politicamente mobilizadas, e de que modo essas diferenças se articulam com relações estruturais de desigualdade. Bra questiona concepções essencialistas de diferença, isso é, interpretações que tratam identidades sociais como propriedades naturais ou fixas, e argumenta que a diferença deve ser analisada como uma construção social historicamente situada. Nesse contexto, a autora investiga como categorias como raça, gênero, classe operam simultaneamente como marcadores de identidade e como princípios organizadores de relações de poder. A questão fundamental não é apenas reconhecer a existência da diferença de grupos sociais, mas compreender como essas diferenças são constituídas em determinados contextos históricos e políticos, e como podem ressaltar tanto as hierarquias sociais quanto as formas de solidariedade política. Um exemplo central dessa problemática aparece no debate sobre o uso do termo negro na Grã-Bretanha no pós-guerra. A autora mostra que essa categoria foi mobilizada politicamente por grupos africanos caribenhos e sul-asiáticos, como uma forma de resistência ao racismo e de construção de solidariedade coletiva. Contudo, o significado da categoria não é estável, ele varia conforme contextos políticos e disputas discursivas. O termo pode funcionar simultaneamente como um instrumento de mobilização política e como espaço de conflitos internos entre diferentes grupos racializados. Dessa forma, o problema sociológico tratado por Bra consiste em explicar como o processo de diferenciação social produzem identidades coletivas e, ao mesmo tempo, estruturam desigualdades e relações de dominação. O argumento de Bra se organiza em torno de 3 princípios fundamentais: diferença, diversidade e diferenciação. A diferença é compreendida como uma relação social e não apenas como uma característica identitária. Para a autora, a diferença deve ser analisada como um processo historicamente construído, que envolve experiências sociais, subjetividades e relações de poder. Nesse sentido, a diferença pode assumir várias dimensões analíticas, como diferença enquanto experiência, enquanto relação social, enquanto subjetividade, enquanto identidade. A análise sociológica deve considerar como essas dimensões se articulam no contexto histórico específico. Já a diversidade refere-se à pluralidade de identidades
e experiências sociais presentes em uma sociedade. No entanto, Bra alerta que o risco de discursos sobre diversidade naturalizem ou essencializem as diferenças culturais. Quando tratada apenas como uma pluralidade cultural, a diversidade pode obscurecer as relações de poder que produzem desigualdades entre grupos sociais. Já diferenciação designa um processo social ativo que produz hierarquias nas diferenças. Trata-se do mecanismo por meio do qual as categorias sociais são construídas e inseridas em regimes de poder. Esse processo envolve práticas econômicas, políticas e culturais que classificam indivíduos e grupos segundo marcadores como raça, gênero, classe, posição diferenciada nas estruturas sociais. E a autora enfatiza que essas dimensões não devem ser tratadas de forma isolada. A compreensão dessas desigualdades exige analisar como diferentes marcadores sociais se articulam entre si. Assim, raça, gênero, classe, sexualidade não operam como variáveis independentes, mas como relações interconectadas que se constituem mutuamente. Essa perspectiva aproxima de uma abordagem interseccional, na qual as desigualdades sociais são analisadas a partir das articulações entre múltiplos eixos de diferenciação. O texto de Bra dialoga diretamente com a tradição da teoria feminista e com debates sociológicos sobre raça, classe e poder. A autora critica perspectivas que reduzem a desigualdade social a um único princípio explicativo quanto a abordagens que tratam diferentes formas de opressão como fenômenos completamente independentes. Nesse sentido, Bra rejeita o reducionismo analítico, por exemplo, a ideia de que classe social seria o único determinante das desigualdades, e também critica interpretações que tratam categorias como gênero ou raça como sistemas totalmente autônomos. Em vez disso, propõe compreender essas dimensões como relações historicamente articuladas. O texto também dialoga com debates internos ao feminismo. Bra analisa as diferenças entre correntes como o feminismo radical e o feminismo socialista, destacando como cada uma interpreta a origem das desigualdades de gênero de uma forma diferente. Enquanto algumas abordagens enfatizam a dominação masculina como um fundamento central da opressão das mulheres, outras procuram compreender a relação entre gênero, classe e outras estruturas sociais. Além disso, a autora discute as contribuições do feminismo negro, que criticou a tendência das correntes feministas dominantes ao ignorar os processos de racialização das relações de gênero, ao enfatizar a articulação entre racismo, classe e gênero. O feminismo negro questiona a ideia de que a categoria mulher seja socialmente homogênea. Assim, a contribuição teórica de Bra se insere num campo mais amplo da crítica do essencialismo e do desenvolvimento de abordagens historicamente situadas na desigualdade social. O texto mobiliza diferentes aspectos históricos, políticos, para ilustrar a construção social da diferença. Um dos principais casos analisados é o debate em torno do termo negro, da Grã-Bretanha, que eu já tinha comentado aqui também. Bom, as contribuições desse texto é que esse livro consiste em um quadro analítico capaz de compreender a produção social de diferenças sem reduzi-las a essências culturais ou identitárias. Ao deduzir a diferença como relação social, a autora desloca a análise sociológica do plano das identidades para a estrutura de poder. Isso permite compreender como processos de racialização, generificação e de classificação social produzem posições desiguais nas estruturas sociais. E essa contribuição é muito importante porque ela argumenta que as estruturas de classe, raça, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como dimensões independentes, pois cada uma é constituída em relação à outra. A opressão associada a cada eixo está inscrita nas demais,
e que contribui para produzi-la. Então, essa abordagem permite analisar a desigualdade social de uma maneira mais complexa, mostrando que a experiência de dominação ou privilégio depende, né, da posição desses indivíduos e dos grupos nessas relações sociais. Além disso, a autora demonstra que a diferença não é necessariamente sinônimo de opressão. Em determinados contextos, a afirmação da diferença pode funcionar como um recurso político para a construção de solidariedade e também de resistência. E esse é um desafio analítico persistente, né, que opera como marcador de hierarquia quando se torna base de práticas democráticas. Então, nesse texto, tem ali elementos que falam sobre educação, multiculturalismo e também de racismo. Então, nesse sentido, essa obra oferece um referencial teórico importante para a sociologia das desigualdades, da educação, ao destacar que a diferença social deve ser analisada pela sua dimensão histórica, relacional e política. Obrigada.